olha que interessante. E aí explica muito, né? O sistema tático que o Leonardo Jardim usa, né? De acordo com o SofaScore, é isso? SofaScore, isso. SofaScore. Foi bonito? Foi. O Cruzeiro é o time do Campeonato Brasileiro que precisa de menos toques na bola para chegar até o gol. Isso significa a velocidade, né, a forma como o Cruzeiro envolve o adversário e menos toca na bola. Isso significa que ele tem uma rapidez muito grande de chegar. Então vamos lá, leia para nós aí as equipes. E aí é legal porque vocês vão ver aqui que exatamente os 4 do G4 são os times de velocidade. Quando a gente fala assim, se não tiver velocidade no Campeonato Brasileiro, esquece. A gente, jornalista, gosta, né, desses números e às vezes o torcedor, o treinador, os jogadores eles fazem cara feia pra isso, né? Porque são pautas boas, a gente traz isso e tal. Mas também você vai falar o quê do Cruzeiro? Agora esse recorte do Cruzeiro é impressionante, né? E aí diz muito do que é o Cruzeiro do Leonardo Jardim, que a gente sempre fala, né? Aquele Cruzeiro muito objetivo, com poucos toques para poder chegar no gol. E aí o Cruzeiro, com essa média aí de 6 toques, aliás, o total de 177,1, né? Isso. É o Cruzeiro para essa primeira colocação. O Mirassol também com 189,4. Também bem veloz. Bem, e aí estamos abaixo dos 200, né? Exatamente. E aí já começa a turma que tem mais um pouco a posse de bola e, claro, troca mais passes. É o caso do Palmeiras, que é o terceiro com 224,4. O Flamengo ali pertinho com 242,9. O Ceará, e aí talvez seja o recorte mais surpreendente aí, né? Verdade. Que tá numa parte mais intermediária da tabela com 270,7 toques. O Red Bull Bragantino com 273, o trabalho do Seabra, né? Por lá no Red Bull Bragantino. O Botafogo com 285,6. O Bahia, e aí a gente já se aproxima dos 300 toques, né? O Bahia na 8ª colocação, 289,1. Vasco com 303,5 e o Fortaleza com 315,7. Os 10 que menos precisam de toques para poder chegar ao gol. Aí é um feito também. Isso mostra toda a velocidade. É aquilo que a gente cansa de falar aqui, né, Lélia? Você tem Cruzeiro, Mirassol, Palmeiras e Flamengo, exatamente os 4 do G4. Que são os que menos tocam, tem menos toque de bola para chegar ao ataque, o que fala da velocidade que a gente sempre fala aqui. Se você olhar para o time, ele começar aquela pirambeira, não vai para lugar nenhum, né? Não vai. Não vai. E o Cruzeiro, né, eu tinha recebido aí de um estudo que mostrava o desenho certinho de como o Cruzeiro joga. O Cruzeiro joga vertical. Né? Ele tem a bola, ele recupera a bola e rapidamente ele chega ao gol do adversário. Por isso que a gente explica, porque o pessoal faz o corte, né? Isso. Mas às vezes o torcedor não entende. É igual eu estava explicando. Tecnicamente, e eu volto a reiterar isso aqui, o Gabriel Barbosa, ele é mais jogador do que o Caio Jorge. Sabe, é só pegar os números dos dois com a mesma idade. Você vai chegar a essa conclusão. Mas, inclusive com a bola nos pés é pra ver. Só que o diferencial do Caio Jorge é a velocidade dele. Ele é um centroavante hoje, observado pelo Ancelotti, é porque ele tem muita velocidade. E ele faz muita parte desse sistema aí funcionar dessa maneira, com poucos toques para chegar na cara do gol de Mara. Então, é o Cruzeiro letal, como a gente tem visto na temporada, ou principalmente, para falar a verdade, no Campeonato Brasileiro. E mostra muito para muita gente, né? Porque se você pegar a diferença dele em relação ao Mirassol, que é o segundo, já é grande. Então, assim... Depois eu queria ver, um estudo para saber de quantas finalizações o Cruzeiro precisa para fazer um gol. Vou fazer essa para amanhã, tá? Porque realmente deve ser um número bem pequeno, sabia bem pequeno, disso, também né? Também acho. Porque é muito rápido, né? O Cruzeiro é muito letal. Ele faz... E é impressionante, né? Às vezes o torcedor não tem, muitos que assistem a gente, não tem chance de estar no estádio, ou porque estão fora, né? Ou porque realmente a grana não é fácil e tudo mais.
Mas a gente no estádio, a gente tem uma capacidade maior de ver a movimentação, né, Rafa? O Rafa, então, que fica atrás do gol, né, em que o Cruzeiro está atacando, ele vê toda a movimentação tática que o Cruzeiro faz para ser esse Cruzeiro vertical, né, que vai e faz. O que a gente, quando a gente fala horizontal, o que é? É, sabe, toquinho de lado? Ui, né? Que dava uma vontade de dar um soco, né? Então, você vê isso. Você vê o Cruzeiro chegando com muita força. Você vê isso muito claro. Né? No campo a gente consegue perceber essa força do Cruzeiro, essa imposição física também. Dentro disso que o Lelão tá falando, a gente tem o recorte, né, Lelão? O jogo, por exemplo, que aconteceu contra o Bahia, né? O Bahia teve mais chutes em direção ao gol do que o Cruzeiro, mas de fato, chute a gol, que foi até a meta, o Cruzeiro teve mais que o Bahia. Então, isso é um recorte que é completamente natural e é exatamente o que o Lelão tá falando, né? De um Cruzeiro letal. O Cruzeiro não costuma errar muito quando tem a oportunidade de chegar cara a cara com o goleiro. Você vai e pega, na maioria das vezes, o Cruzeiro ele fica ali. Aí o outro time ataca e tal, e vai tentando. Pelo menos fica com a bola. Aí a primeira oportunidade que o Cruzeiro tem no jogo, geralmente ela já é uma chance clara. Uhum. E contra o Bahia foi assim, já foi uma chance clara, com um chute inclusive do Caio Jorge, que seria talvez analisado pelo VAR, né? Porque era um lance ajustado. Você se lembra, né, Rafa? Lembro, eu até achei que estava impedido, mas bem ajustado. Pouquinho. Mas foi a primeira chegada, foi um roubo de bola, acho que do Matheus Henrique, e ele já passa de primeira pro Caio Jorge. E o Caio Jorge chuta cruzado e chuta pra fora. E foi a primeira chegada do Cruzeiro do jogo. Que tava até tomando um certo sufoco. Não um sufoco, mas não tava com a bola, né, Lelão? Tava ali, sofrendo o assédio do Bahia, né? Sem dúvida. E quando a gente traz esses números, é para que o torcedor tenha noção do que realmente é e como é. Então eu vou providenciar os números que o Lélio pediu para amanhã. Certo, Rafa Nobre? Pra gente continuar isso, certo? Agora... Só uma coisa que eu esqueci, a gente citava aqui das assistências, o Bruno Daniel até me ajudou nisso aqui, tava tentando puxar na memória. Das assistências, o Matheus tem 9, né? Naquele recorte das duplas lá que a gente fez até da pesquisa. Dessas 9 lembrando que tem a matéria, tá? No tempo.com.br, aí mais detalhada, né? Com tudo mais lá para que vocês entendam esse processo do Cruzeiro. Mas o Caio Jorge também tem as assistências dele, né? Sim, também. Tem sim. O Matheus, dessas 9 assistências, 4 foram pro Caio, né? 2 vezes no jogo contra o Grêmio, depois uma contra o Fluminense e outra contra o Mirassol. Só um recorte também para ver como essa dupla tá em sintonia, além das assistências do Caio também pro Matheus Pereira. Inclusive pro Matheus Pereira contra o Botafogo e assistência do Caio Jorge, e acho que é contra o Fluminense que ele também fez um gol ou não? Boa pergunta, né? Lembrar de todos os gols de cabeça é difícil, São 15, né? Não, sim, mas a assistência do Caio Jorge. É porque ele é um jogador também muito produtivo e ele não chegou à toa à seleção brasileira. Sim, Se ele mantiver o que ele está fazendo isso, no início do ano que vem, é Copa do Mundo. Não precisa esperar nada de diferente quanto a isso.